Fala aí galera, tudo bem com vocês? CP aqui na área trazendo mais um vídeo desse climatizador. Esse é o terceiro vídeo, eu tenho 3 vídeos, eu tenho review, limpeza e agora esse vídeo final, tá? Então muita gente me perguntou se o climatizador é bom, né? Eu tô há 6 meses testando ele aí, tá? Depois de 6 meses vou trazer minhas primeiras impressões. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo antes de comprar esse aparelho, porque essa aqui é a minha impressão final, tá? É claro que opinião, cada um tem a sua, pode ser que alguém tenha esse aparelho que tenha uma opinião diferente da minha. E é importante a gente ter opinião diferente, porque através da opinião a gente constrói conhecimentos, né? Então eu vou dar a minha opinião, não sei se todo mundo vai concordar, mas a minha interpretação do que eu achei sobre esse aparelho, tá? Ele tem algumas vantagens e também tem desvantagens, tá? Só que, ao meu ver, as desvantagens são muito maiores que as vantagens dele, tá? E eu vou falar para vocês o que eu penso e a gente vai fazer alguns testes hoje ainda para mostrar para vocês essa questão. Inclusive eu tô com algumas coisas aqui para testar. A gente vai testar direção de vento, a gente vai testar temperatura, redução de temperatura, a gente vai testar umidade do ar, né? Então, gente, fica aí que o vídeo tá demais, tá? E eu vou falar algumas coisas para vocês sobre esse aparelho, tá bom? A Oster, ela é muito inovadora e ela tem grandes produtos. Inclusive, se você não assistiu, eu tenho uma chapa elétrica da Oster excepcional, excelente, né? Maravilhosa. Então, ela é uma empresa muito inovadora e ela costuma inovar nos seus produtos e isso é muito bom. Entretanto, esse aparelho, a inovação dele é muito legal, só que eu acho que eles não fizeram muitos testes, né? E eu acho que esse aparelho pode ficar bom, né? No futuro ele pode ficar bom, mas agora, diante disso que eu vi, diante dos meus testes de 6 meses, eu tenho algumas impressões sobre esse aparelho. Vamos lá primeiro para as vantagens. Ele é um aparelho bonito, né? Muito bonito. Ele tem essa parte reta, o que permite você colocar objetos aqui em cima, né? O controle e tal. Ele tem um toque muito rápido, né? A gente toca, ele já está começando a funcionar, né? Ele tem essa parte aqui de cima que eu gostei também, que você põe água por aqui. Já vou falar sobre isso, não precisa se preocupar, né? E ele é muito fácil de mexer, muito tranquilo, e ele tem aletas, né, circulatórias. Então a promessa desse aparelho é que ele tirasse as aletas e obviamente tirasse também a chance de os mosquitos colocar larvas lá dentro, mas na prática não é bem assim. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, a quantidade de espaço que tem, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho nesse aparelho. Então a gente vai começar falando dessas coisas aqui. As funcionalidades dele, algumas são muito boas e outras nem tanto, tá? A gente vai mostrar também algumas funcionalidades que eu achei desnecessárias que o aparelho colocou e algumas que são interessantes, tá bom? Bom, muito bem pessoal, eu vou começar a fazer o primeiro teste, que é o teste aqui que eu já tô com ele prontinho, né, para ajudar aqui no desempenho do vídeo. Eu já tô com ele montado aqui. Esse aqui é o primeiro teste, que é o teste de direcionamento do ar, tá? Se eu fizer esse mesmo teste com o climatizador da Polishop, vocês vão ver que as paradas elas vão ficar em pé para lá e para cá totalmente, tá? Porque o vento da Polishop é significativo. Este aqui nem tanto, tá? Então eu vou começar fazendo o teste com a velocidade máxima, tá? Então eu vou colocar na velocidade máxima e vou mostrar para vocês o direcionamento das aletas para ver se vai ter alguma diferença. Este que é o teste aqui. Então vou colocar aqui para mostrando para vocês, ó, ligar o aparelho e vou colocar na velocidade máxima. Beleza, então vocês percebem que o vento ele sai nesta direção, tá?
nessa direção. Agora eu vou botar ele para circular e isso aqui vai circular. E agora a gente vai observar se o vento vai continuar nessa direção, se vai baixar, se vai subir. Então eu vou mandar ele circular para a gente observar como que vai ser a mudança do vento. Então vamos embora. Então, o que está acontecendo aqui a meu ver, né? Ele está circulando e mesmo assim não está tendo alteração no vento. E o vento, na maior potência dele, ainda é pouco, tá? Porque isso aqui tende a ficar para baixo, tá vendo? Se eu colocar isso aqui na Polishop, ele vai lá em cima, assim, ó, tá? Então, realmente, né, a potência dele em termos de vento, ela não é tão significativa, lembrando que está na velocidade máxima, tá? E um segundo ponto muito importante de dizer é que realmente ele não muda a direção do vento, continua sendo mais ou menos para cá, ó, tá? Não muda, então não faz diferença qual a posição que a aleta está, se está para dentro, se está para fora, né? Isso aqui não vai fazer diferença, ó, o vento continua indo no sentido só, ele não muda a direção, tá? Continua sendo nessa direção aqui, ok? Isso é um ponto muito negativo para o aparelho, porque a gente percebe então que as aletas, elas não funcionam tão bem assim, né? Elas sempre vai na mesma direção. Então isso é um ponto muito complicado, né? E que faz muita diferença, porque isso aqui vai diretamente na maior importância do climatizador Oster as palhetas, tá? É a falta, o sistema circulatório dele. Como a ventilação dele não espalha bem o vento, vai sempre na mesma direção, pelos meus testes aqui, isso realmente, né, é um tiro no pé da Oster, tá? Então realmente só esse fato aí já me incomoda muito. Bom, aí você pergunta, CP, mas o que isso tem a ver com o climatizador ser bom ou ruim? Imagina a situação, eu gosto muito de deitar nesse tapete aqui, ó, gosto muito, certo? Porém, vocês viram que o vento só vai para cima. Então o que acontece? Eu não consigo ser ventilado se eu estiver deitando no tapete. Já o climatizador tradicional, o vento vai aonde eu quero, tá? Então realmente o sistema de ventilação desse climatizador não é bom, é ruim mesmo. A ideia dos engenheiros era muito boa, mas eles não souberam colocar em prática, tá bom? Então esse é um ponto aí muito negativo que eu vejo sobre o aparelho, tá bom? Agora vamos comentar sobre outros pontos. Bem, os controles dele funcionam razoavelmente bem, tá? E o touchscreen é bem rápido. O controle consome muita bateria, tá? Então acaba rápido. Então realmente eu não gostei disso, eu quase não uso o controle. E a gente tem aqui um sistema que em teoria seria a prova d'água, né? Porque pelo fato de você poder colocar água aqui por cima, em teoria isso aqui não poderia vazar. Mas eu já vou comentar sobre isso aí agora. Mas o que me incomodou muito foi as funcionalidades dele. O relógio dele é ok, então ele funciona bem, o sistema de relógio ele para direitinho. Porém, esse sistema aqui, ó, de funções que ele tem é horrível, horrível. Vou mostrar para vocês uma das funções. Essa é a função que eu sempre uso, tá? Essa é a função normal. Se eu colocar um tracinho, ele fica ligando e desligando. Quer ver? Vou esperar aqui só para vocês verem. Desligou, ligou de novo. Inútil essa função para mim. E a outra função, que é de dormir, que deveria abaixar o volume, na verdade não baixa o volume, ela fica ligando e desligando também. Vou esperar para vocês verem. Desligou. E agora ligou novamente. Então esta função aqui
para mim é inútil, inútil mesmo. Não tem nenhum propósito de usar isso aqui. Não significa nada para mim. A vazão do aparelho de velocidade é muito fraca. Velocidade máxima dele não dá para te refrescar, tá? Como eu fiz os testes aqui, ó, o vento ele só pega aqui em cima, tá? Como eu tô mostrando aqui, ó, ele pega mais ou menos aqui. Aqui embaixo não pega quase nada, do lado nada, do lado nada. Então, praticamente a ventilação cai para cima. Se você deitar num tapete, você não vai ter nenhuma ventilação, tá? O sistema circulatório dele não serve para nada, como eu mostrei para vocês, então não adianta nada tu colocar ele para girar, que na verdade ele não vai ter diferença nenhuma, tá? Bom, agora nós vamos fazer os testes de mudança de temperatura e eu vou deixar na velocidade máxima, tá? Para a gente já testar na potência máxima. Eu vou pegar o termômetro e a gente vai testar se tem diferença de mudança de temperatura com esse aparelho aqui, tá bom? Então eu vou pegar ali o termômetro para a gente fazer os testes. Bem, pessoal, como vocês estão vendo, né, na minha cidade tá um clima chuvoso, tá bom, né? Tá dando 63 de umidade, mas depois que a chuva passar, esse aqui cai para 30, 20, tá? Aí eu teria um teste mais preciso, tá? Mas depois eu posso fazer um outro teste quando a umidade estiver muito baixa, tá? Mas mesmo nessa umidade aqui, o meu climatizador da Polishop, ele consegue chegar em 80, tá? É claro que eu não posso comparar o da Polishop com esse, que é menos potente, né? Mas a ideia é que ele aumentasse aí a umidade em 1 grau. Então nesse teste nós vamos olhar, né, primeiramente temperatura, né? E depois nós vamos olhar umidade, tá? Por quê? Porque eu vou fazer um teste só de vento e depois eu vou fazer um teste com umidade, tá bom? Para a gente fazer essas duas diferenças. Então qual que é o sentido do teste? Eu vou ligar o meu aparelho e vou colocar ele na potência máxima. Potência máxima, tá? E a gente vai começar a observar se a temperatura que está ali 26,8 vai descer alguma coisa. Então tá tudo fechado, né? Para ajudar no teste. Então eu fechei todo o estúdio, tá? Porque você sabe que quando tem portas abertas é mais difícil reduzir a temperatura, né? E nós vamos esperar aqui uns 10 minutinhos para ver se essa temperatura vai cair ou se não vai mudar nada, tá? Então é esse teste que eu vou fazer aqui. Vou esperar aqui 10 minutos, daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Então vamos esperar aqui, eu vou cortar a filmagem agora e daqui a pouco eu volto com vocês para ver se ele aumentou, diminuiu ou se fez alguma coisa. Então vamos esperar. Beleza, pessoal, deixei funcionando por metade de um episódio. O episódio que eu estava assistindo ali demora 45 minutos, então mais ou menos 23 minutos ficou ligado, potência máxima, e ele estava 26,8, passou para 26,9, ou seja, aumentou 1 grau. Então, o que a gente percebe? Que a ventilação dele é até que refrescante, porém não diminui a temperatura. Ele refresca sem diminuir a temperatura, tá? Então você ficando na frente, você sente assim uma sensação de refrescor, porém diminuir a temperatura não diminui, tá bom? Muito importante falar isso aí, que faz toda a diferença pra gente, né, que mora em cidades calorentas, né? Então acredito eu que no Rio de Janeiro, por exemplo, esse aparelho vai ter 0 de eficácia porque ele não reduz temperatura, tá bom? Ok? Então agora eu quero fazer um outro teste e mostrar para vocês, tá? Então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, vou desligar aqui, é que esse aparelho você pode colocar água aqui por cima. Só que tem alguns detalhes que é preciso falar para vocês. Esse sistema elétrico aqui, em teoria, ele teria que isolar, né, a água para não deixar a água entrar no circuito elétrico que tem aqui embaixo. Mas não é bem assim, tá? Até que isola. Se, por exemplo, cair água aqui, não vai ter nenhum problema não, tá? Pelo menos eu não tive. Porém, se você colocar alguma coisa gelado aqui próximo, ele para de funcionar. Eu fiz um teste com um copo gelado que estava aqui com uma pedra de gelo, ele não funcionou mais e eu não conseguia ligar ele. Depois eu abri essa tampa aqui, né, que eu vou abrir aqui para vocês verem, e aí ele voltou a funcionar. Parece que o calor entrou, né, e aí ele voltou a funcionar. Vou abrir aqui só para vocês verem o que tem aqui debaixo do circuito, só para vocês entenderem.
Bom, para abrir ele é muito simples, a gente vem aqui, ó, com todo cuidado, uma chavinha bem fininha, né? E a gente vai pressionar. Essa chave aqui ainda é grossa, eu tinha que achar uma mais fininha, tá? Com a própria unha você consegue abrir, né? Aí tu abre e vai puxando ele, virando, tá? Ó, tu vai virando aqui até ele abrir. Pronto. Pronto, aí tu abre aqui, ó. É de pressão. A gente vai dar uma olhada aqui por dentro. Não recomendo você abrir se tiver na garantia. E ele tem um circuito até legal. O circuito elétrico dele é organizado, bonitinho, né? Os botões são de alto toque, né? Como vocês podem ver as molinhas aqui. Só que é um circuito elétrico, cara. Não pode cair água aqui, senão oxida, tá? Então água aqui nem pensar. Então, como vocês podem ver, é um circuito bem interessante, fica por baixo, né? Ele é disposto de uma forma que a água passe pelos cantos e não chegue até a placa. Então é bem difícil de cair água aqui pelo formato dele. Mas porém não é impossível. E se cair água aqui vai danificar o seu aparelho, porque nós estamos vendo aqui uma placa com circuito elétrico muito frágil, né? Beleza, pessoal? Então eu percebi que se você colocar gelo aqui em cima dele, um copo de gelo, ele para de funcionar, tá? Então ele não tem um isolamento muito bom. Pode ser por causa dessas molas aqui, ó, que estão ligadas diretamente ao circuito, né? Provavelmente essas molas acionam aqui o circuito dele, né? Então pode ser que por isso o gelo, né, teve algum efeito sobre isso. Aí depois eu abri essa tampa e ele voltou a funcionar. Então, como vocês podem ver, não é muito bom ficar mexendo com água aqui em cima por causa desse circuito elétrico, que apesar de ser bem isolado, né, tem uma placa, né? Então é bom você evitar cair água aqui em cima, tá? Ok? Bem fácil de colocar, tranquilo e show de bola. Bom, agora nós vamos fazer um teste, né, usando aqui água com ele para ver se vai ter uma redução de temperatura. É esse teste que nós vamos fazer aqui agora, tá bom? Vou pegar uma jarra de água ali e vamos tentar jogar aqui para ver se vai ter redução de temperatura. Outra coisa muito importante, pessoal, é que você tem que pôr água aqui devagar. Não pode pôr água com muita pressa, porque senão lá embaixo vai vazar e vai cair água lá no chão, tá? Então toda vez que você for pôr água, põe assim, ó, nesses buraquinhos aqui, tá? Tem 2 buraquinhos, aí você põe devagar. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo os buraquinhos aqui, ó? Esses 2 aí, ó. Então você vai pondo devagar, vai colocando bem devagar a água, porque senão vai vazar lá embaixo, tá? E ele vai descendo, ó. Vamos colocar. Ó, já vazou aqui do outro lado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que ele vaza mesmo, ó. Eu vou colocar água aqui e vocês observam aqui, ó. Não sei se vai dar para mostrar, mas ele vai vazar aqui, ó. Eu vou colocar água. Olha lá a água vazando, ó. Então tem que colocar bem devagar para não vazar, tá, pessoal? Olha aí vazando aí, ó. Tá? Vou mostrar para vocês que vaza mesmo. Ó, aqui, ó. Ó o chão aqui, ó. Vou abrir aqui. Olha, ó. O chão tá molhado, ó. Tá vendo? Caiu água no chão. Então é importante mostrar isso. E ele tem uma capacidade muito pequena. Outra desvantagem desse aparelho é que esse recipiente aqui, ó, ele não sai totalmente, tá? Então você não consegue tirar ele até o final. Ele sai só até aqui, tá? Ele trava o sistema. Para você tirar ele todo, você tem que desparafusar a bomba, o que é muito chato. E eu mostrei isso no review também. Tá? Agora nós vamos fazer um teste com climatização, ok? Eu vou fechar aqui, o termômetro já está aqui. Eu vou fechar e vou ligar ele, vou colocar no máximo e vou colocar, né, com climatização. Vamos ver se o termômetro vai ter uma redução ou não. Vou esperar mais 25 minutos, daqui a pouco eu volto com vocês, ok? Beleza, pessoal, voltando aqui, ó, passou mais uns 25 minutos, né? Tá, terminei o episódio ali. E olha só, 26,7, ou seja, redução de temperatura nada. Só que eu tenho que deixar uma coisa bem clara, a sensação refresca,
Então, apesar de não ter baixado a temperatura, eu estou sentindo uma sensação refrescante, tá? Isso a gente tem que não pode deixar de falar, tá bom? Então, vamos encerrar o vídeo aqui, os testes foram feitos. Acredito eu que já deu para falar bastante coisa desse aparelho e vamos fechar o raciocínio agora com vocês. Vamos lá, muito bem. Então, a primeira pergunta que vocês vão fazer é se eu compraria esse aparelho da Oster, né, novamente. Então, vamos lá. A ideia deles a concepção é muito inovadora, muito bacana. Inclusive, eu faço o voto que o pessoal do Oster acerte da próxima vez, né? É muito interessante ter ideias novas, novas perspectivas. Isso é muito importante, tá? A gente não pode desistir de ideias novas. E eles realmente foram inovadores. Só que eu acredito que eles não testaram tanto o aparelho. Então eles lançaram o mercado com uma eficiência baixa. Deixa eu falar para vocês aqui sobre esse aparelho. Ele tem a sensação de refrescante, tem. Porém, não baixa a temperatura. Ele não é igual o Polishop, que o Polishop realmente abaixa a temperatura. A umidade do ar também, eu notei aqui, ó, né? A umidade estava em 64, 65, aumentou 2 graus. Para uma umidade já alta, né, a gente ainda não sabe como que é a questão da umidade desse aparelho. Eu preciso testar ele quando tiver com uma umidade assim 30, 40, para eu saber se ele consegue chegar nos 60. Porque se já está nos 60, tanto faz. Se você aumentou 1 ou 2 graus, pouco importa. O que importa para um climatizador é ele aumentar a umidade quando ela está baixa. Então, tipo, ela está em 20, 30, ele consegue chegar nos 60. É isso o papel de um climatizador, tá? Bom, para isso eu preciso fazer um teste depois, tá? Muito bem. Então, hoje, o que eu percebi? Esse aparelho, ele tem sérios problemas, sérias desvantagens. Ele tem a questão do refil que não solta, né? O refil fica preso e você puxa, ele não sai, né? Ele fica preso na bomba d'água. Ele tem um problema de consumo de bateria dos controles que é muito grande. Ele tem um problema também de funções ineficientes. As funções dele só liga e desliga, para mim foi inútil. As aletas dele são inúteis, tá? Então as aletas roda, mas o vento continua só numa única direção, que é tipo assim, diagonal para cima, né? Então se você estiver deitado no tapete, você não vai sentir refrescor nenhum, porque ele sai para cima, né? Agora, se você estiver sentado, como eu estou aqui, por exemplo, no sofá, você consegue refrescar, tá? Apesar da temperatura não estar baixando, você sente um refrescor, tá? Eu vejo problema também nesse aparelho, né, com relação à parte aqui de cima, né? Então não pode ter contato com água e tal, apesar que fala que pode colocar água, mas você tem que colocar água com cuidado, mesmo porque se você colocar muita água vai derramar lá embaixo. Os espaços das aletas e os espaços que tem lá embaixo no container, né, são muito grandes e permite os insetos colocar ovos na água, tá? Isso é uma das maiores falhas do climatizador. O climatizador ele tem que trazer uma proposta, né, de isolamento de água para tentar minimizar, né, ou dificultar, né, a postura de ovos em água, né? Então, realmente aqui eu já achei lavas, né, as egípcias, né? Mas eu também já achei lavas no climatizador do Polishop e outros climatizadores. Só que aqui eu acho que a proposta do aparelho era evitar um número máximo de lavas. E como a abertura dele é muito grande, eu acho que realmente eles não conseguiram alcançar essa proposta, tá? Também não poderia deixar de falar, pessoal, do refil e do filtro desse aparelho. Eu acho esse filtro e esse refil muito pequeno, tá? Para a proposta de fazer uma boa filtragem, ele deixa muito a desejar. Então, na minha opinião, é um refil muito pequeno. Não acredito que ele faça uma filtragem eficiente, tá? Então, eu também faço uma crítica nesse sentido, devido à qualidade da filtragem. Tem que ser feito um teste para ver se realmente é eficiente essa filtragem de água aqui, tá? Que é uma das coisas fundamentais no climatizador. Então as aletas são ineficientes, abertura muito grande, vazamento de água e redução de temperatura zero, né? Não tem redução de temperatura, não tem
aumento significativo de umidade pelos testes que eu fiz. Eu preciso fazer mais testes, né? Então, assim, em relação à eficiência do aparelho, eu acho que ele é um aparelho bastante caro para entregar pouca coisa. A única coisa que ele entrega é um pouquinho de refrescor. Então, se você conseguir colocar ele na sua frente, ele vai te refrescar. Não vai baixar a temperatura, mas vai te refrescar, você sente bem, né? Então, só que é só quando você tiver a uma determinada altura, né? Se você tiver nessa altura aqui, ele vem em você. Mas se você tiver num tapete, deitado no chão, você não consegue ser refrescado ali, tá? Acredito eu que ele precisa de ter mais testes nesse aparelho. Ele poderia lançar uma versão 2, né, mais eficiente, mas a princípio eu não compraria esse aparelho, tá? Devido aos testes que eu fiz nos últimos 6 meses. Esse teste que eu fiz aqui foi o teste de fechamento, tá? Eu estou testando esse aparelho há 6 meses. E a coisa que mais me incomodou é quando eu deito no tapete, o vento não bate em mim, tá? Isso me incomoda demais. Aí você põe ele para circular, o vento não bate em você, ele continua para cima, tá? Isso me incomodou, tá? Não senti tanta diferença quando você coloca o gelo, ele vem com 2 tenezinhos de gelo aqui, ó. Então não senti diferença. Esse gelo só vai fazer diferença quando você coloca lá embaixo, no container lá embaixo. Aí sim, aí você vai ter uma diferença de temperatura. Mas você vai precisar ter um pouquinho de paciência para abrir o container, né? Porque se você pôr rápido demais, a água vai sair para fora e também é difícil de colocar, tá bom? Então, enfim, é um aparelho que tende a melhorar, né? Se eles tiverem uma ideia melhor para melhorar essas aletas e fazer com que a ventilação saia no lugar que a pessoa quer e também fechar os espaços para não deixar um inseto entrar lá dentro, eu acredito que esse aparelho tem um alto potencial de conquistar o mercado. Mas agora, com esses resultados que eu tive, ele ainda não é paro para bater de frente com os aparelhos da Midea, Consul, né, Electrolux. Então ele não tem capacidade de umidificar e refrigerar como esses outros aparelhos têm, tá? E para quem não sabe, o aparelho que eu tive mais rendimento foi o da Polishop. Porém, ele tem um pouquinho de ruído, tá? Mas ele é muito eficiente, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não comprarei esse aparelho nunca mais, né? E não recomendo a compra. E vai chegar um novo climatizador que eu comprei para substituir esse aqui no estúdio, tá? Vai chegar. Eu gosto muito de climatizador porque quando a gente tá com problema, né, sei lá, respiratório, falta de ar, você liga o climatizador, ele umidifica e o seu nariz desentope, você se sente melhor por causa da quantidade de água no ambiente. Então, esse aparelho, para mim, agora, nesse momento, ele não é eficiente, tá bom? Vai chegar o próximo climatizador, a gente vai fazer vídeo dele e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, não compraria e vamos esperar o próximo para a gente fazer testes aí, tá bom? Muito obrigado, se inscreva no canal, deixa o like, valeu e fui, queridão!